Fala, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir rapidamente uma pequena introdução sobre os 5 elementos, iniciando no elemento água. No último vídeo eu falei sobre os elementos, eu falei que eu ia falar dos ciclos de geração, de controle e outras tantas, só que eu pensei um pouquinho melhor e resolvi começar falando sobre cada um dos elementos para depois nós discutirmos e entendermos em conjunto cada um desses ciclos. Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender e um pouquinho mais direcionado. Então vem comigo que vai ser muito legal. Elemento água. Aqueles que estudam um pouquinho a medicina chinesa, a acupuntura, as práticas de fitoterapia oriental, sabem que cada um dos elementos se manifesta de alguma forma. Quando nós estamos falando do elemento água, nós estamos falando de um elemento muito importante. Todos os elementos são muito importantes, mas o elemento água, para mim, é um dos mais essenciais de a gente se entender. Por quê? Quando nós falamos do elemento água, nós estamos falando, discutindo e analisando o yin dentro do yin, é o máximo do yin. Então, nos outros vídeos, nós discutimos algumas vezes o yin e o yang e a sua correlação. Aqui, nós estamos discutindo que dentro desse yin está o yang armazenado, que depois vai se manifestar, vai crescer, vai expandir. Então, nesse momento, o yang ele se faz presente, mas ele está em processos e desenvolvimentos muito específicos. Legal? Então, quando nós estamos discutindo o elemento água, novamente para o pessoal que já está estudando medicina chinesa, já está entendendo, nós estamos falando primariamente do rim e da bexiga. Então, nós estamos falando de um período, de um momento em que nós temos órgãos e vísceras, suas características yin e yang, associadas ao elemento água, que são aquelas de fundamento, são aquelas que vão gerar estrutura para a vida. Então, quando nós estamos falando do elemento água, nós estamos falando de algumas características básicas. Quando nós pensamos nela, nós pensamos em ossos, nós pensamos em audição, nós pensamos na essência vital, nós pensamos na medula, nós pensamos no que nutre o cérebro, nós pensamos em diversas estruturas. Essas estruturas são muito importantes de serem entendidas no sentido de, se eu trato o elemento água, eu posso tratar todas as outras características associadas. Como, por exemplo, se eu estou tendo problema na coluna, muitas vezes pode estar associado sim ao elemento água. Pode estar sim associado ao meridiano da bexiga, ao meridiano do rim. E aí nós precisamos tratar. Vale lembrar que todos os elementos estão presentes em cada meridiano. O que eu quero dizer? Nos meridianos existem os pontos fogo, ponto água, ponto metal, ponto madeira. São pontos que vão ter características específicas. Então, quando nós falamos de determinada circunstância, nós não estamos falando apenas daquele elemento. Então, nós não estamos falando apenas da água quanto água. Estamos falando da água quanto um elemento manifesto, um elemento que se estrutura, mas que também está em relação aos seus pares, né? Então, vai estar associado ao metal, vai estar associado à madeira, vai estar associado ao fogo e vai estar sim associado à terra. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho mais de qual a visão da prática chinesa antiga. Nós vimos nas discussões do Yin e Yang que nós temos determinadas situações ao norte, outras ao sul, as cores associadas ao tipo de temperatura e outras tantas características. Nos 5 elementos não é diferente. Então, dessa forma, eu trouxe aqui do livro do Feu Xiongnu, né, A Essência da Medicina Chinesa, Retorno a Origens, em que ele diz o seguinte, quando ele está explicando sobre o elemento água. Vou ler. O que diz o Huangji Neijing Su Wen? Então, Huangji Neijing é o tratado de medicina interna do Imperador Amarelo, Su Wen é uma parte dele, tá? Então, ele diz o seguinte, no capítulo 5 do Huangji Neijing Su Wen, ele diz:
O território do norte gera o frio. Lembra? Nós estamos falando de yin. O frio gera água. Yin. A água gera o salgado. O salgado gera os rins. O rim gera a medula e os ossos. A medula gera o fígado. O rim governa os ouvidos. No céu é frio. Na terra, a água. No corpo é o osso. Nos órgãos é o rim. Nas cores é o preto. Nos sons é a nota Yu, é a quinta nota da escala pentatônica chinesa. Nos barulhos é o suspiro. Nas alterações é o arrepio de tremor. Nos orifícios são os ouvidos. Nos sabores é o salgado. E nas emoções é o medo. Quando nós passamos a entender essas características, nós começamos a... Opa, não precisamos destruir a câmera. Nós passamos a entender que os 5 elementos eles são associados, eles são desenvolvidos frente à medicina, mas também frente à vida. Veja, nós temos as clássicas manifestações ali nesse pequeno trecho do Huanjin Neijing, que explica para nós a cor, nos explica para nós o sabor, nos explica os orifícios, nos explica as relações principais, entre tantas outras características. Então, quando nós pensamos no elemento água, nós precisamos entender que nós estamos falando de medula, nós estamos falando do cérebro, nós estamos falando do ouvido, nós estamos falando da coluna, nós estamos falando da cor preta, nós estamos falando do sabor salgado e também nós estamos falando de bexiga e de rim. Então, por exemplo, o pessoal da auriculoterapia, quando nós começamos a discutir, o paciente tem muitas infecções urinárias, manifestação de calor, umidade, no dial inferior, no aquecedor inferior. Muitas vezes o princípio de tratamento é estimular o elemento água, bexiga e rim. Não só pelo local da infecção, mas para circular a energia que está afetada. Na acupuntura, da mesma forma, nós vamos tratar esse calor, umidade, também nutrir a essência e nutrir o fluxo de energia do meridiano do rim e da bexiga. Muitas vezes precisa ser feito a moxa, então depende de cada caso. Então, isso tudo se faz relevante e característico quando nós discutimos o elemento água. Então, não esqueça, sempre que você for discutir um elemento, ele está associado a outros. Mas, por enquanto, nosso estudo é elemento por elemento. Com licença. Dessa forma, nós vamos poder discutir cada característica. Claro que sempre compensa você dar uma lida ali no Huanji. Sempre compensa você dar uma lida nos livros clássicos, dos estudos da medicina chinesa clássica, dos acupunturistas. Existem muitos tratados que são importantes. Então dê uma olhada nisso e vem acompanhando a gente, que na próxima aula nós vamos discutir os outros elementos. Legal? Então vejo vocês numa próxima oportunidade.